não conseguiu reproduzir a proposta dos frutos que Deus te escolheu. E é tão difícil entender isso porque, ao contrário do que nós pensamos, quando vamos falar sobre essa série, que é uma semente do reino no campo de Deus, nós vamos exatamente compreender este mundo como um campo que Deus criou. E nós somos esta semente de reino que Ele plantou neste mundo, como tudo que Ele plantou, com um único objetivo: funcionar e dar certo. Amém? Amém. Então diga para o seu irmão: Deus fez você para funcionar. É uma coisa, sabe, que perde o objetivo. Assim, eu estava vendo, eu estou sem nenhum relógio. E eu tenho, a maioria dos meus relógios todos ou quebraram ou acabaram a bateria. E eu digo: que sentido tem você usar um relógio que não marca a hora? Nenhum. Agora eu vou ter que comprar novamente alguns relógios. Mas por quê? E há pessoas que são como um relógio quebrado, que não conseguem marcar o tempo, discernir o tempo, compreender para que existem. No livro de Tiago, vamos lá? Hoje vamos começar falando então sobre essa semente de Deus, semente do reino no campo de Deus. E no livro de Tiago, capítulo de número 5, tem uma coisa muito interessante que eu quero que vocês possam... E o versículo de número 7. Porque esse texto nos posiciona que Deus tem uma mentalidade de semeador. Deus tem uma mentalidade de agricultor. E Tiago é enfático em dizer que a vinda do Senhor está dentro de um processo de agricultura. Por isso Deus sempre usava essa linguagem para falar com gerações. Nós ouvimos falar tanto sobre a terra, tanto sobre a semente, tanto sobre o semeador. Já ouvimos dezenas de vezes, mas sempre procuramos entender isso a partir do nosso ponto de vista. E quando compreendemos isso, compreendemos que a mentalidade de Deus... Você pode ler para nós, por gentileza? Portanto, irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o ladrão espera ansioso por toda a terra, aguardando com paciência até que receba as primeiras chuvas. Ok, A vinda do Senhor está relacionada a um processo de lavoura. O que Tiago está falando sobre o processo de semeadura? Como isso? Qual é a cabeça de Deus? Deus é um agricultor. Ah, Wilson, você é doido? Não, Deus é um agricultor. Você acredita nisso ou não? Abra sua Bíblia aí em João, Evangelho de João, capítulo número 15, verso 1. Vamos lá. João 15. O que está escrito? Algumas traduções aqui está viticultor, mas é agricultor. Está agricultor. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o viticultor ou agricultor. Por quê? Como funciona a cabeça de Deus? Deus funciona como um agricultor. Como funciona um agricultor? A mentalidade de um agricultor, existem 5 coisas que são fundamentais. A primeira é uma terra, segunda a semente, terceiro é o clima, quarto é o tempo e quinto é o fruto. Assim funciona a cabeça de um agricultor. E a chuva, que é o clima, né? Exatamente isso. Então, quando nós falamos sobre isso, o que quer dizer? Como Deus trabalha com as nossas vidas. Nós passamos uma vida inteira falando sobre sementes e não entendendo a nossa identidade e natureza como uma semente de Deus, como uma semente do reino para este mundo. Deus, quando nos trouxe para este mundo, Ele nos colocou como uma semente. Por isso Deus plantou um homem chamado Adão como uma semente, que dele derivou todos os homens. Por isso a palavra semente é a palavra esperma. A palavra esperma no grego é a palavra semente. É aquilo que carrega a vida com o poder de se multiplicar. Quando você entende isso biblicamente, isso é muito interessante.
Porque a mentalidade de Deus não é uma mentalidade de construir coisas híbridas. Deus não faz misturas ou conexões que não se resultem em fruto. Então Deus não une pessoas para que coisas boas não sejam produzidas. É um roubo de vida quando você passa o seu tempo com pessoas que não têm o poder de produzir nada. É um roubo de vida quando você passa 1 ano, 2 anos dentro de uma comunidade ou de um lugar que você não está produzindo nenhum tipo de fruto. É um roubo de vida quando o seu casamento não produz bons filhos. É um roubo de vida quando o teu ministério não produz inspiração e expansão nos demais. O que faremos, pois, diante desse pensamento de Deus? Nós sempre temos uma mentalidade que Deus é um Deus bonzinho. Um agricultor não é um doador, é um investidor. Então, quando você pensa em Deus como uma mentalidade de agricultura, você vai entender que Deus é um investidor. É por isso que Yeshua, dentro dessa mentalidade, ele ensinou sobre a parábola do semeador. Lembram-se disso? A parábola do semeador, ele fez questão de posturar esta parábola. A palavra semeador, no hebraico, é uma palavra muito sugestiva, que alguns de vocês talvez já compraram até nessa loja. É a palavra zara. A palavra zara quer dizer semeador. E a palavra zara está relacionada a você espalhar. Aquele que espalha, aquele que produz, aquele que traz expansão. Por isso, quando você diz o que é um semeador, é alguém que carrega o compromisso da expansão, de espalhar o que tem como valores, espalhar a fé, o evangelho, o cristianismo, espalhar sabedoria, espalhar essência. Esse é o semeador. Quem são as pessoas que Deus trabalha no mundo? Com consumidores? Não. Deus não trabalha com consumidores. Deus trabalha com semeadores. Por isso, pessoas que dizem e oram para que Deus abençoe suas vidas, mas que não estão dentro de uma cultura de semeadura neste mundo, não trabalham com Deus. Porque Deus não investe nelas. E quando falamos isso, não toquemos isso apenas no aspecto financeiro, como a maioria dos pastores toca. Falemos sobre um plano integral. O que é ser um semeador no reino de Deus? Antigamente eu tinha uma palavra que eu falava sobre os 3 tipos de mentalidade: de deserto, de represa e de rio. Pessoas que têm a mentalidade desértica são pessoas que somente consomem tudo, tragam. Tudo que cai no deserto morre. Então são pessoas que matam umas às outras, matam afeto, sentimento, pessoas que acabam com o dinheiro, pessoas que acabam com tudo, são desérticas. Não tem vida interna, não tem vida espiritual, não tem vida emocional para produzir nada. São desérticas. A segunda é a mentalidade e é a natureza de represas. São pessoas egoístas, que retêm tudo e não compartilham nada. Então esse tipo de gente só recebe, só vem a nós, mas não dá nada para ninguém, não funciona. Porque é como uma represa, só recebe. E por isso se torna uma pessoa egoísta. O terceiro tipo são pessoas que são como um rio. O rio é aquele que alonga a vida. Por isso no hebraico é muito legal o sentido de filho, que é a palavra que está a ver com rio, porque ele estende a vida. Teus filhos estendem a sua vida. Por isso é como um rio. E a nossa mentalidade como semeadores de Deus é de alargar as coisas, é de plantar o futuro, é de ir um passo à frente. Por isso, a necessidade profunda de entendermos a cabeça de Deus.
Fale para o seu irmão, Deus não quer dar nada para você. Deus quer investir em você. Ele é um investidor. Você sabe o que é um investidor? É aquele que te dá alguma coisa para que você multiplique e melhore. Então Deus, quando colocou, investiu a graça na sua vida, não foi para você desgraçar a graça, ou piorar a graça, ou se tornar desgraçado. É para você aprender a valorizar o que é graça. Quando Deus colocou amor sobre a sua vida, amor é um investimento. O que faz o amor? Faz você perdoar, tolerar, ganhar, resgatar, reconstruir. É um investimento. Não é uma doação. Tudo que Deus nos entrega é para um investimento. E nós temos um grave problema com isso. Porque não sabemos administrar todos os investimentos que Deus tem feito em nossa história. Então, como Ele é um investidor, Ele trabalha com pessoas que aprendem o funcionamento da cabeça dele. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo de número 10. Vamos ver? Quem pode ler para nós? Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente. Essa versão é horrível. Ele veio, apaga isso. Isso aí, pode ir. Me perdi, peraí. Também dará e multiplicará a vossa Não, começa do começo, do início. Ora, aquele que dá a semente ao que semeia e pão para comer, também dará e multiplicará a vossa sementeira, e aumentará os frutos da vossa justiça. Porque a palavra suprir e a palavra dar são coisas diferentes. Por isso que tradução de Bíblia é uma coisa complicada, sabe? Tira o sentido. Deus dá o quê? Semente ao quê? E pão Para comer, também suprirá. Pergunte ao seu irmão, você tem ganhado de Deus pão ou semente? Hã? Pão ou semente? Você é um semeador ou um consumidor? Qual é a tua mentalidade? O problema é que quando você é consumidor, você está andando numa cultura contrária à cabeça de Deus. Deus, Ele dá semente para quem investe. E por quê? Porque é a mesma coisa de você comer 1 quilo de feijão e plantar 1 quilo de feijão. Se você plantar 1 quilo de feijão, quantos quilos você poderia colher? Mais 1 quilo? Uns 10 quilos, Cíntia? Bem, então olhemos qual é a mentalidade. Nós comemos as sementes que contêm vida que Deus nos entrega. E não reproduzimos isso. E não investimos novamente. Então a mentalidade de um agricultor é dar semente para quem semeia. Isso determina como vai ser a sua vida. Isso determina como vai ser a sua fé. E nunca você poderá dizer que Deus foi injusto com você. Porque Deus não trabalha com cultura de desperdício. Então Deus não pode entregar o que é um potencial poderoso e multiplicador nas suas mãos, se você simplesmente come tudo e consome tudo que Ele te dá. Como faremos com isso? Paulo é enfático em dizer que há muitas pessoas dentro da igreja que vivem de pão, não vive de semente. Muita gente que tem uma vida, sabe, híbrida, sem sentido. Gente que só enche o ventre, dorme e acorda, assiste culto, canta hino e lê Bíblia. Você acha que isso é uma vida poderosa? Você está louco. Não. Nada tem a ver com a mentalidade de Deus. A mentalidade de Deus é muito diferente. Por isso, os comelões vivem por necessidade. Fala para o seu irmão, consumidores vivem por necessidade. Semeadores vivem por propósito. Entendeu? Tem propósito na vida, tem causa, tem missão, tem procura, tem sonhos. Você vive como? Como você vive?
preocupado com o que há de comer, beber, acordar? O que você é? Quando eu penso nessas coisas, eu fico muito triste por ver que o reino de Deus está composto por pessoas que só consomem. Durante muitos anos nós criamos a cultura de ir na igreja para receber a bênção, né? Então a pessoa ia no culto para receber a bênção. Não ia lá para receber a vida e reproduzir a bênção no mundo. E como Deus disse a Abraão, por favor, cara, se torne uma bênção. Não busque uma bênção, seja você uma bênção. E essa cultura do consumo das bênçãos fez com que alcançássemos um evangelho sem instrução, raso, sem poder, sem entendimento, sem revelação de Deus. As pessoas oravam e jejuavam para receber alguma coisa, porque nunca conseguiram se certificar que elas eram filhos de Deus. Essas pessoas viviam assim, uma vida miserável, difícil, complicada. De tanto buscar a bênção, nunca alcançou. O Paulo, ele cria uma dieta muito legal dentro disso. E a dieta dele é saber, você quer viver de pão ou quer viver de semente? Que posicionamento você quer ter na sua vida? Nós falamos de uma geração de consumo. E a geração de consumo ela é frenética porque é insaciável. A necessidade nunca terminou e nunca vai terminar. Sempre existiu e vai existir. Mas o que sempre dobrou isso foi as pessoas que têm proposta. Sabe? Proposta. Estamos bem? Estamos juntos? Quando falamos isso, qual é a proposta da tua vida? Você quer viver de pão? Cara, quando você vive de pão, você não busca ministério. Quando você vive de pão, você não busca os dons. Quando você vive de pão, você não quer se tornar alguma coisa para o próximo. Você só pensa em você. Porque está relacionado a um sustento caseiro. Quando você busca uma vida que tem a cultura do pão, você pensa no sustento da sua casa. Quando você busca uma vida que tem a cultura de semeador, você pensa no sustento do mundo. E a cabeça de Deus é uma cabeça global. É uma cabeça de mundo. Não é uma cabeça de uma pequena sala ou de um pequeno auditório. É por isso que aqueles que comem pão sempre estão dentro de uma distração profunda. É muito poderoso quando você chega diante de Deus e entende que pelo fato de você estar nele, tudo isso vai resultar em uma manifestação de coisas muito poderosas neste mundo. Por isso hoje, eu gosto dessa palavra Zara por isso. Em grego é a palavra espeiro, semeador, que está relacionado a gerar uma ideia de estender, sabe? De disseminar. Será que sua vida é essa mensagem? Eu gostaria que a família da fé se tornasse uma igreja de semeadores, não de comilões. Gostaria que pudéssemos pensar no sustento de uma cidade, de um país, de uma nação, de uma geração. Essa é a cabeça de servir a sua geração. É quando você é uma semente do reino. Você é uma semente de vida. Você carrega a vida de Deus. Você carrega a vida do Espírito, vida da palavra, vida da graça. E por esse motivo, você não se dobra ou se entrega a ter uma vida de um padrão menos elevado que este. Você precisa se tornar um depósito de Deus. Um depósito. Não uma padaria. Por isso, nada contra, viu, cara? Por favor. Por isso, entendemos claramente
a ideia de Deus? Qual é o desenho que ele faz? E Yeshua então começa a nos posturar e dizer que o que é um semeador? Vamos dizer, pessoas que são semeadores têm uma visão sobre plantar o amanhã. Pessoas que têm o compromisso de ter um exercício profético, que plantam coisas que carregam a vida e o potencial expansivo. O que é isso? Ou seja, o plantar é uma ação profética. É você acreditar que aquilo vai acontecer num tempo além do que você está vivendo. Amém. Então, pessoas semeadoras se tornam pessoas com a mentalidade e cultura profética. São pessoas que não têm medo de investir. Não têm medo de colocar aquilo que carregam para melhorar outras coisas. Você não pode ser um semeador debaixo de um espírito de medo, de insegurança. Porque o medo rouba a sua percepção do futuro, a sua ousadia para se mobilizar e andar e investir. Por isso, semeadores não são medrosos, são corajosos, são desarrojados. É por isso que a maioria das pessoas que ficaram milionários fizeram coisas loucas. Não tinham medo, tinham coragem. E a característica número 1 de um bom semeador é entender a oportunidade de investir. As oportunidades existem. Todo mundo diz que o mundo está ruim, mas todo ano tem centenas de milionários novos. E por quê? Decidiram ser ousados. Enquanto ficamos nós orando, cantando um hino, alguém está decidindo ganhar dinheiro, mudar o mundo, criar leis, criar valores e fazer alguma coisa e colocar o seu dom em prática. Preciso entender essa realidade? Ou vamos viver numa mediocridade, sabe? Essa não é a ideia de Deus. Então plantar o amanhã começa hoje. Um semeador profetiza o amanhã, porque ele profetiza a colheita. Ele sabe que aquilo vai crescer, vai dar fruto, vai ser colhido. Estamos juntos? Outra característica de pessoas que estão buscando ter esse perfil de semeador são pessoas que não trabalham com cultura de desperdício, mas desenvolvem uma cultura de investimento. Investe naquilo que tem potencial para crescer. O que é desperdício? Quando você planta dinheiro na vida de uma pessoa que você sabe que não vai dar em nada. Isso é o quê? Desperdício. Quando você tem um trabalho que não consegue te sustentar, não consegue te dar dignidade, você não é feliz com isso, você vai chegar aonde com isso? Em um lugar. Isso é cultura de desperdício. Cultura de desperdício é você investir força naquilo que você não acredita, naquilo que você não tem confiança. E a maioria das pessoas vivem uma crise de fé, porque estão investindo em coisas que não acreditam e não vão chegar em lugar nenhum. Então, paremos um pouquinho para reavaliar a nossa vida e a nossa história e entendermos como podemos nos tornar semeadores dentro do padrão do reino de Deus. Então, semeador, antes de falarmos da semente, vamos falar de semeador. Porque não adianta Deus te entregar boas sementes se você não sabe ser um bom semeador. Você precisa ter simplesmente essa mentalidade de fazer coisas extraordinárias e de plantar coisas boas. Escritor aos Gálatas, Paulo diz que o homem planta, colhe aquilo que planta. Que aqueles que plantam na carne colhem morte, mas aqueles que plantam no espírito colhem vida.
o que estamos colhendo? Vida ou morte? Quando compreendemos esse raciocínio paulino, ele nos leva a entender se nós temos uma cultura de desperdício ou não. O ser semeador é muito importante ter a consciência. O que você, pergunte ao seu irmão, o que você está vivendo hoje? É fruto das coisas que você plantou? Hã? E você tem uma vida complicada. Mas por quê? Você plantou o quê? Aonde você plantou? No teu casamento, na tua finança, no teu ministério? Como foi o plantio da tua vida, cara? Quantos querem que Deus mude sua colheita aqui? Fala para o seu irmão, Deus vai destruir toda a sua colheita para você plantar outra. Porque não há como resgatar a colheita. Quando está contaminado, tem que queimar tudo e começar de novo. E é essa mentalidade que nós treinamos, porque queremos muito uma colheita nova, mas Deus não pode suplantar a colheita. Não existe duas coisas. A única vez na Bíblia que existem duas colheitas juntas é joio e trigo. Entendeu? E que um pode matar o outro. Então o que estamos falando? Estamos falando sobre entender essa cultura da mentalidade de Deus como semeadores. Esta é uma introdução pelas coisas que vamos andar o mês de outubro inteiro. Vamos estar às quartas-feiras falando sobre isso. E eu tenho certeza de uma coisa, amigos, que aprenderemos a alcançar, vamos aprender a alcançar uma nova postura. Amém. De dizer, Deus, eu já semeei muito errado. Na verdade, eu nem sou um semeador, eu sou um comelão. Devoro tudo que você me dá. Nunca investi. Nunca pensei num passo à frente. Nunca entendi que a minha vida pode ser um depósito. Um celeiro de Deus. Um semeador tem celeiro. Você tem celeiro? Você tem sementes guardadas para plantar? O semeador, ele entende essa necessidade de criar um celeiro. Sua família tem que ser um celeiro. Seus filhos precisam se tornar uma semente de Deus. Sua empresa, seu trabalho, precisa ser um celeiro. Seus funcionários precisam ser uma boa semente. Por isso, hoje nós nos colocamos em Deus responsavelmente para dizer que Ele dá pão para quem come e semente para quem semeia. Você vai ter que tomar uma decisão de dizer, Pai, eu quero mudar a minha forma de vida. Eu não quero só comer. Nunca foi a ideia de Deus trabalhar com pessoas que têm a mentalidade de consumo. O povo de Israel teve um problema muito grande, porque ficaram 40 anos comendo do céu. E é fácil quando se cai comida do céu e sai água da pedra. Quando eles chegaram na terra de Canaã, isso parou. Porque a terra de Canaã, o significado original é terra de negociadores, de comerciantes, de produtores. Então parou de cair comida do céu. Porque eles não iriam mais comer do céu, teriam agora que produzir da terra. Quando a comida para de cair do céu da sua vida, aprenda e entenda. Deus quer que você se mexa. Glória a Deus. Deus quer que você se movimente e faça alguma coisa. Amém, gente? Amém. Eu tenho esse sentimento essa noite, que o mundo está precisando de pessoas que não mais consumam Ele,
O mundo está precisando de pessoas que possam plantá-lo para o futuro.